Senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao QG Concurso. Eu sou o professor Felipe Lima e hoje nós vamos falar de uma etapa importantíssima no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a investigação social. Professor, a investigação social reprova? Reprova! E por motivos bobos, motivos pífios, tá? Tem gente aí que passou pelas fases mais difíceis, né? Conseguiu aprovação na prova objetiva, fez uma boa redação, treinou pro TAF, foi lá, teve um bom desempenho, passou lá no médico, não teve nenhum dos problemas de saúde que causam reprova e vai deixar de conquistar o sonho lá na investigação social. Entendam, investigação social é uma fase extremamente importante, extremamente necessária. Vai separar o joio do trigo, quem merece de quem não merece, tudo bem? A sua conduta é ilibada na vida pública e na vida privada, tá? Você vai ser um policial militar, você vai ser a imagem da instituição. Então aqueles que não merecem, aqueles que não têm um comportamento adequado, devem ser cortados e a investigação social serve para isso. Porém, o que é muito comum acontecer é a pessoa que não tem necessariamente um comportamento desabonador, mas por alguns erros na hora de preencher um formulário que é bem extenso da investigação social, comete erros que levam à sua reprova. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, já curte, compartilha, manda esse vídeo para aquele amigo que também sonha em envergar a farda cinza bandeirante. Fechou? Então vamos lá. Investigação reprova? Claro que reprova, tá? O que é analisado na investigação social, os motivos de maior reprova, os erros que os candidatos cometem, o que não reprova e surpreende muita gente, de algumas dicas práticas para não rodar, tudo bem? E um recado final para aqueles que vão envergar a cinzenta. Pessoal, vamos lá. Eu já falei, mas vale repetir. O que de fato vai reprovar você na investigação social é se você tiver na sua vida privada ou, no caso, se você já for funcionário público de outra área, na sua vida pública também, condutas incompatíveis com a função policial militar. Professor, como assim? Estilo de vida incompatível, companhias erradas, cara. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Talvez esse é um dos motivos de maior reprova, tá? Você é uma pessoa do bem, mas as suas companhias, as suas amizades, as suas relações familiares, os locais que você frequenta, são frequentados por pessoas incompatíveis com a função. Seja porque essa pessoa tem envolvimento com crime, ou porque essa pessoa cultua valores incompatíveis com a instituição, tudo bem? Então, crime, coisas erradas de uma forma geral, fraudes, enfim. Tá? Ah, mas é meu parente. Não importa, tanto para o bem quanto para o mal. Professor, como assim não importa? Nem para o bem, nem para o mal. De repente você tem um parente que tem condutas inapropriadas e incompatíveis com a função. Isso vai te reprovar só porque, meu irmão, meu pai tá preso? Não. A questão é o seguinte: qual é o teu convívio com esse pai? Qual é o teu convívio com esse irmão? Quais são os benefícios que você tira desta relação familiar? Perceba que muitas vezes você tem um parente que está numa condição de uma vida de crime, mas você pouco contato tem e você não se beneficia disso. Por outro lado, tá lá na sua rede social, fala, não, ele faz coisa errada, eu não faço, eu não quero saber, mas final de semana vocês estão bebendo junto. No final de semana você está no churrasco lá na casa dele. Tá lá, ostentando foto com pessoas de índole comprometedora, de comportamento comprometedor, e você tá lá no meio dessas pessoas. Então, isso é uma coisa que não é só a reprovação na investigação social, mas é incompatível com a vida policial militar, tá bom? A PM ela vai analisar a sua convivência e não o seu discurso, tá bom? Não adianta você falar assim, eu não concordo, eu não coaduno com esse tipo de conduta, mas no seu dia a dia você tá lá e de certa forma até se beneficiando, tá? Não é o erro do outro que vai te reprovar, mas é a sua convivência
com quem tem esse comportamento errado. O que derruba muita gente na investigação social? Comportamento no trânsito, a pessoa que mostra um desequilíbrio, muita reincidência de multas, e dependendo da natureza das multas, tá? Por exemplo, infrações gravíssimas, principalmente aquelas que vão colocar em risco a vida dos outros. Vamos lá, você vai ser um policial militar, você está pretendendo ingressar numa instituição que tem como princípios basilares a defesa da vida. Como é que você vai se comprometer em defender a vida, em defender a sociedade, se com o seu comportamento no trânsito você age de forma contrária, de forma antagônica a isso, tá bom? Então, repara que isso aqui também é um motivo que pode trazer aí a tua reprova. Ó, não basta ter muita multa, mas que você tenha infrações que sejam perigosas, empinar moto, racha, imprudência constante e de maneira agravada, né? De repente você teve comportamento de exibição de perícia, de manobras não permitidas ali na porta da escola. O cara passa empinando a moto ali para chamar atenção na porta da escola. Então, a infração, a natureza e o contexto serão levados em contas aí na análise da sua investigação social. Erros dos candidatos. Pessoal, tem alguns erros. Porque você percebe que assim, ó, conviver com pessoas de índole duvidosa e se comportar no trânsito de forma a causar perigo comum são condutas incompatíveis com a função policial e essas pessoas de fato devem ser cortadas, tá? Mas agora aqui eu vou trazer para vocês o erro que pega uma pessoa que em tese tem um comportamento de acordo com o exigido pela instituição e mesmo assim ele é reprovado, que é a omissão. O policial militar ele não pode ser omisso, rapaziada, tá? Até porque faltar com a verdade dentro da instituição é uma falha grave, tá? Com consequências exacerbadas. Então é preferível, tanto na carreira quanto na investigação social, você ser claro, você jogar limpo, você ser leal com a instituição, porque a falta desta verdade, dessa lealdade é por vezes muito mais gravosa do que o próprio erro, tá? Eu achei que não precisava colocar tal coisa. O examinador ele sempre vai pensar que se aquela coisa não está explícita, não está de forma clara na tua investigação social, é porque foi doloso o comportamento de omitir, tá? De esconder, tá? Então não fique com medo. Eu dou até um exemplo de um amigo meu que ele teve uma briga séria na escola. Na época de escola, acontece. E quando chegou na parte da investigação social, ele foi lá na escola e pediu os registros dele para ele anexar lá no processo. E esse problema que ele teve não constava naquele registro. E aí ele teve a brilhante ideia: vou omitir esta briga que teve consequências, inclusive teve um boletim de ocorrência. E olha a ingenuidade, né? Eu vou omitir essa briga porque não aparece nos registros da escola, então eu não vou citar. Pois é, no registro da escola não aparecia, mas isso foi descoberto e a omissão desse fator o levou à reprova. Então, pessoal, não omitam, tá? Esse é o maior erro que pode ter na investigação social, é a omissão. É você esconder uma informação, tá? Se existe uma pergunta, existe uma resposta. Vocês vão ver que o formulário, ele é um formulário bem extenso, tem algumas regrinhas chatas para preencher, de continuidade, de número de páginas. Se você precisar de uma outra página, você precisa colocar lá 9A, 9B, 9C, enfim, quantas você precisar adicionar. Você vai perceber que lá no final tem um espaço para observações, então você vai colocar vide pergunta número tal, e aí você dá maiores esclarecimentos, tá? Mas é muito importante que você não omita, que você preste atenção nesse extenso formulário. E se ele é extenso e se ele tem uma pergunta, tem uma resposta, tudo bem? Eu não sei se isso precisa ser na dúvida, explique-se, coloque. Não tenha preguiça de escrever, não tenha preguiça de fazer um formulário robusto, tá bom? Quanto mais robusto, menor a chance de você ser eliminado nesta fase, tá? Seja claro, seja honesto, tá? Porque honestidade é um dos valores cultuados pela instituição.
e a falta dela vai causar a tua reprova. O que muita gente acha que reprova e na verdade não reprova, tá? Nome sujo. Professor, tô com nome sujo, não posso entrar na polícia, e agora? Calma, vou contar a minha experiência agora. Eu tinha nome sujo quando eu entrei na polícia, e além do nome sujo, eu tinha 13 cheques devolvidos, linha 12. Acho que hoje ninguém nem mais trabalha com cheque, né? Eu lembro quando eu entrei na PIB, eu estava numa situação financeira bem complicada, uma fase difícil da minha vida. Enfim, quando eu fui fazer a investigação social, morrendo de medo de ser reprovado por conta da dívida. E aí, sabe o que acontece, galera? O que reprova não é ter nome sujo, não é ter dívida. É o motivo, o porquê você tem o nome sujo. Então, por isso que eu digo, não tenha preguiça de fazer um formulário robusto, de preencher, de escrever bastante. Eu contei lá que eu tinha, qual era a minha atividade econômica na época, que eu tinha tido um calote de um cliente que me deixou mal com o fornecedor. Parte da minha receita era para cobrir o buraco que ficou com o fornecedor. E esse cliente não me pagou, por isso alguns cheques que eu usava para pagar os fornecedores voltaram. Então lá eu contei toda a historinha com riqueza de detalhes, mostrando que a minha dívida ela não era oriunda de um comportamento nocivo meu, mas era oriundo de um negócio, de uma atividade ilícita, mas que teve um problema, tá? Que teve um problema, um planejamento que deu errado e por isso que eu estava naquela situação financeira complicada. O que acontece muitas vezes? O cara está cheio de dívidas, mas são dívidas de consumo, dívidas que mostram um padrão de consumo nocivo. O cara está endividado porque comprou roupa, porque comprou um relógio que era incompatível com a renda dele, porque comprou um tênis, um sapato que era incompatível com a renda dele, porque comprou um carro incompatível com a renda dele. Isso vai mostrar para a instituição que talvez você seja um problema, que a hora que você tiver acesso a mais dinheiro, você vai gastar mais, você vai estar mais endividado, porque o seu padrão de consumo ele é nocivo e isso pode refletir no trabalho policial, pode levar o policial a cometer erros buscando suprir esse buraco financeiro que ele tem. Então lembrando, não é dívida que reprova, mas são os motivos dessa sua dívida, tá bom? Ter parente problemático, né? Vamos falar um parente bem próximo, vai. Meu pai, meu irmão tá preso. Não tem problema. O erro do outro, o crime cometido pelo outro, não vai te reprovar. O que vai reprovar? Você ter um parente, às vezes muito próximo, envolvido com a criminalidade e mostrar que você tem uma relação íntima de amizade com aquela pessoa. É incompatível que um policial tenha uma relação íntima de amizade com um criminoso, ainda que esse criminoso seja o irmão, ainda que seja o pai, seja quem for, tá? Então é importante, eu tenho um irmão que está preso, envolvido com tráfico de drogas, isso me reprova? Não, o erro dele não. A pena não passa da pessoa do apenado. Mas se você mostrar que você tem um convívio com essa pessoa, isso sim vai ocasionar sua reprova, tá? Principalmente se você se beneficia desse convívio. Anda com o carro dele, tá aqui o carro emprestado, tá vendo churrasco, vem comigo que eu banco, ou seja, de alguma forma você está sendo bancado, ainda que seja no seu luxo, pelo crime, tá? Ocorrência como vítima. Obviamente que se você foi vítima numa ocorrência, eu tenho um boletim de ocorrência porque eu fui vítima de um roubo, de um estelionato, enfim. É lógico que se você for vítima, mesmo tendo lá uma ocorrência, isso aqui não vai te prejudicar, tudo bem? E erro antigo bem explicado. Não é porque você cometeu, obviamente dependendo do erro, mas por exemplo, uma briga na escola. Isso demonstra um aspecto violento dessa pessoa, um desequilíbrio emocional e por isso ela não vai entrar na polícia. Não, se for um erro antigo, bem explicado, não recorrente, pode ser que você entre mesmo com esse erro. O que com certeza vai causar sua reprova é a tentativa de omitir esse erro, beleza? Omitir sim vai trazer problemas para você, tá? Bom, a investigação social, ela não busca uma perfeição, uma pessoa perfeita, mas ela quer mapear um perfil social de uma pessoa apta a envergar a farda cinza bandeirante e representar a instituição policial militar, tudo bem? Então, fique atento à omissão, fique atento à preguiça na hora de preencher o relatório, à falta de clareza e à sua exposição de motivos, tá? Se você é de fato uma pessoa de bem, sem condutas desabonadoras, coloque lá o máximo de informação pertinente, ainda que possa parecer uma informação ruim, mas demonstre boa vontade em contar a situação
e explicá-la. Tudo bem? Quem vive de forma alinhada com a profissão não tem medo da IS. Guerreiro, quem quer ser policial militar precisa viver hoje como se já estivesse dentro da corporação, tá? Então comporte-se hoje da forma a dignificar a função policial militar, tá? Já começa a mudar os seus comportamentos hoje, aquele futebol com amigos de comportamento duvidoso, aquele barzinho que você vai frequentado por pessoas de comportamento duvidoso, aquele seu parente que vive de meios duvidosos, já começa a cortar esse tipo de relação, já começa a ser hoje o profissional que você almeja ser em breve. Tá joia? Então, curte, compartilhe esse conteúdo e conte comigo e com o QG Concursos até a sua aprovação. Um forte abraço.